Fala galera, boas-vindas a mais uma análise detalhada por aqui, onde a gente transforma aquela teoria complexa em prática visual direto no código. Seguinte, criar uma interface lindíssima naquele monitor ultra-wide gigante é até bem tranquilo, né? O verdadeiro desafio, a grande prova de fogo para quem desenvolve de verdade, começa justamente quando o espaço de tela encolhe. Mas antes da gente destrinchar como consertar de vez essas quebras de layout no mobile, eu tenho um pedido muito rápido. Já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nada, compartilha esse material com a equipe do trabalho e, muito importante, comenta aqui embaixo qual deve ser o próximo assunto que a gente precisa trazer. Esse engajamento é o combustível que motiva a gente a criar conteúdos cada vez melhores e mais didáticos para a nossa comunidade. Fechado? Então, bora lá entender isso. Nossa rota de hoje é super direta. A gente vai passar pelo desafio das telas pequenas, o perigo oculto das larguras fixas, tipografia fluida, como fazer o Flexbox quebrar linhas, o jeito certo de lidar com imagens e, finalmente, como juntar tudo isso para construir experiências realmente resilientes. Ponto número 1 da nossa lista: o desafio das telas pequenas. Porque, no mundo real, a maioria dos acessos vem do celular. Olha, muita gente aprende CSS com a cabeça voltada exclusivamente para o desktop, sabe como é, né? Mas quando essa mentalidade encontra a telinha de um celular comum, nossa, o resultado é quase sempre um caos visual. A gente está falando de textos vazando para fora do limite da tela, botões completamente exprimidos que ninguém consegue clicar, cards que perdem o alinhamento e aqueles menus que simplesmente somem no limbo. Qualquer pessoa desenvolvedora já quebrou a cabeça lutando contra uma barra de rolagem horizontal indesejada, não é verdade? É um pesadelo. Isso nos leva direto ao ponto número 2, o perigo das larguras fixas. Precisamos nos libertar desses tamanhos engessados. A grande dúvida que sempre aparece é: por que diabos a largura fixa gera o temido scroll horizontal? Bom, na verdade, é matemática pura. Se a gente define no código que uma caixa tem exatamente 800 pixels de largura absoluta e a tela de quem acessa tem só 320 pixels de espaço, bom, o navegador obedece às cegas. Aquela caixa vai atropelar o limite da tela sem dó. Aqui na tela, a gente consegue ver o problema e a solução lado a lado no código. Reparem que à esquerda temos a abordagem rígida e quebrada, usando 800 ou 700 pixels cravados de largura. Na tela grande, show de bola, mas no celular o conteúdo corta. Agora, dá uma olhada na abordagem inteligente à direita. A gente troca isso por uma largura de 100% e combina com um max width, um limite máximo de 700 pixels. O que isso faz na prática? Isso literalmente diz para o elemento: olha, ocupa todo o espaço que você tiver disponível, até bater no teto de 700 pixels. O layout respira, fica super flexível, mas sem perder o controle. Sensacional, né? Vamos para o nosso terceiro ponto: tipografia inteligente e fluida, porque fontes gigantes não têm vez aqui. Mas como exatamente um texto exagerado quebra o layout? Imagina aquele título principal gigante, lindíssimo, a 80 pixels numa tela de desktop. Quando alguém abre isso no celular, uma única palavra daquele título pode ocupar o visor todinho. Ou pior ainda, as letras se atropelam, sobrepõem os elementos em volta e empurram o conteúdo para fora do eixo. Acabou a experiência de leitura ali mesmo. Só que a solução moderna para isso é um verdadeiro divisor de águas. Apresento a vocês a função clamp do CSS. Pensa no clamp como uma espécie de termostato ou um controle de volume inteligente para o tamanho das fontes. Ele só te pede 3 valores: o menor tamanho possível para aquela fonte, um tamanho ideal e flexível que acompanhe a tela e o tamanho máximo absoluto. Essa comparação aqui na tela ilustra brilhantemente como o CSS moderno trabalha a nosso favor. À esquerda, temos a tragédia de uma fonte fixa. Ela fica exagerada numa tela, espremida em outra. Mas à direita, usando a mágica do clamp, aquele mesmo bloco de texto se transforma num elemento totalmente inteligente e responsivo. Ele vai crescendo e diminuindo suavemente, de forma super orgânica, respeitando sempre o espaço disponível. É bonito de se ver. Chegamos ao ponto número 4, Flexbox e as quebras de linha. Permitir quebrar é evoluir. O Flexbox é maravilhoso, isso é um fato, mas ele tem um comportamento padrão que acaba confundindo muita gente que está começando. O que acontece com os itens do Flexbox quando o espaço horizontal simplesmente acaba? Por padrão, ele tenta amassar, espremer e achatar todos aqueles blocos lindinhos que a gente criou para caber na mesma linha a qualquer custo. Notem isso direto no código aqui na tela. Na esquerda, os itens estão implorando por espaço, parecendo até um código de barras de tão esmagados, né? Mas na direita, um simples ajuste no CSS já resolve tudo.
É só colocar a propriedade Flex, passando os valores de crescimento, encolhimento e base, tipo 150 pixels. E, claro, liberar o Flex Wrap no elemento Pi. É basicamente dar a permissão para o layout respirar, jogando o conteúdo para a linha de baixo quando atingir aquele espaço mínimo ideal. A quebra acontece automaticamente e previne aquela compressão pavorosa. Quinto ponto da nossa jornada: imagens que respeitam limites. Precisamos controlar as mídias. Você já reparou como imagens frequentemente ignoram completamente as nossas marcações e simplesmente estouram a largura da tela inteira? O motivo disso é que, por padrão, uma imagem tenta sempre ser renderizada na sua resolução nativa. Então, se a foto original tem 2.000 pixels de largura, ela vai bater o pé e tentar exibir todos os 2.000 pixels, estilhaçando e desconfigurando qualquer layout responsivo no caminho. Para domar essas imagens rebeldes, o trecho de código que está aparecendo aí na direita é praticamente uma regra de ouro. É obrigatório no CSS Reset de qualquer projeto sério. Basta adicionar o Max Width com 100% e o Height como alto. É só isso. Essas duas linhazinhas garantem que a imagem nunca, em hipótese alguma, seja maior do que a caixa onde ela está contida. E ainda mantém a proporção perfeita. É simples, direto ao ponto e 100% à prova de falhas. E o nosso sexto e último ponto da análise: construindo experiências resilientes, aplicando as boas práticas reais. A gente já entendeu onde estão as principais armadilhas. Então agora é hora de adotar um verdadeiro checklist como nosso padrão de desenvolvimento. A partir de hoje, prefiram sempre usar medidas flexíveis. Substituam as amarras do WIDS pelo Max Width. Ativem o Flex Wrap sem medo. Apliquem o Clumper à tipografia para fluidez. E o mais importante de tudo: testem frequentemente as alterações em telas de celular enquanto o desenvolvimento ainda está rolando. Em contrapartida, fujam daqueles velhos maus hábitos. Planejar toda a estrutura imaginando só aquele monitor enorme é pedir para ter dor de cabeça mais para frente. Encher o código de larguras com pixels fixos é criar uma armadura de vidro que logo vai estilhaçar. E lembrem-se, nunca ignorem um overflow horizontal e, pelo amor de Deus, não esqueçam de abrir o projeto no próprio telefone antes de subir para a produção, viu? Para a gente fechar o assunto de hoje com chave de ouro, eu quero deixar essa reflexão aqui na tela. Responsividade não é apenas adaptar o layout, é criar experiências que continuam funcionando bem em qualquer tamanho. Um código verdadeiramente resiliente protege a experiência de quem usa a nossa aplicação. E olha, para quem quer dar aquele passo além, dominar essas técnicas por completo, aplicar na vida real e ainda apoiar diretamente o nosso trabalho, nós acabamos de criar o curso CSS na Prática, do primeiro estilo à interface completa. Lá a gente mergulha de cabeça nesses conceitos com muitos conteúdos extras exclusivos que não estão aqui. O link é este, pay.qify.com.br/OZZGJ. Esse apoio à nossa comunidade significa demais e é o que nos motiva a expandir esse conhecimento ainda mais. Pessoal, muito obrigada pela companhia e pela atenção nesta análise de código. Continuem estudando, continuem codando, mas e aí? Fica a reflexão final. As interfaces que a gente construiu hoje estão realmente preparadas para as telas do futuro que ainda nem foram lançadas? Pensem nisso. Um abraço e até a próxima!